Está começando o Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante empreendedor. Eu sou Felipe Martins, sócio fundador da Famarte Distribuidora e idealizador desse movimento, que já reúne empresários, contadores, mentores e outros profissionais de alto impacto. Eu vou começar parafraseando o filósofo alemão Nietzsche, que disse o seguinte: quando você olha muito tempo para o abismo olha para você. Quando eu vi a palavra abismo, isso me remeteu aos desenhos que a gente assistia aí quando era criança, em que o personagem vem correndo em alta velocidade e de repente a estrada acaba e ele se depara com um abismo, balançando ali, olhando para baixo e meio que sem saber o que fazer. Então, se você se sentiu assim em algum momento nos últimos 15, 20 dias, você está ouvindo o podcast certo. Porque a gente sabe que precisamos nos reerguer, levantar a cabeça para conseguir olhar além do abismo. Só assim é que a gente vai poder buscar formas de atravessar. E somente de cabeça erguida é que conseguiremos chegar do outro lado e aproveitar as oportunidades que estão no horizonte. Então, se você tem saúde, agradeça. A vida mudou. Mudou para você, para mim e para quase todas as pessoas em todo o mundo. E sabemos que a gente ainda vai ter dias difíceis pela frente. Mas sabemos também que tudo passa e isso também vai passar. Por isso, o tema desse primeiro podcast é Ações Emergenciais para minimizar os impactos do coronavírus no seu negócio. E aqui eu vou fazer vou abrir um rápido parêntese para dizer o seguinte: a gente já está vivendo os impactos e eu, por exemplo, estou trabalhando de casa desde a sexta-feira passada, porque eu tenho uma filha recém-nascida que é do grupo de risco. Então, os participantes que estão aqui conosco hoje também estão em home office. Então, é possível que a gente tenha aí uma qualidade abaixo da ideal no nosso áudio. É possível que a gente ouça talvez um cachorro aqui do vizinho de fundo. É possível que o Miguel bata aqui na porta, que meu filho entre. Enfim, a gente está propenso a passar por esse tipo de coisa, mas acho que tudo isso faz parte, isso está trazendo um lado mais humano também para as nossas relações. Então, se houver alguma interrupção nesse sentido, também faz parte do momento. Bom, eu tenho a honra de ter comigo aqui hoje duas feras que já vêm ajudando empresas em todo o Brasil a se preparar para esse momento que a gente está vivendo. De um lado, Hiroshi Oshi. Hiroshi é consultor e professor de estratégias e finanças na Strativa e na Fundação Dom Cabral. Além disso, Hiroshi é conselheiro empresarial e conta com um currículo imenso, que se a gente fosse falar aqui do currículo inteiro, Hiroshi, a gente precisaria de umas 2 horas de podcast, né? Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pela disponibilidade de participar com a gente. Ô Felipe, eu aqui agradeço muito a oportunidade de poder levar informação, levar apoio a mais empresários brasileiros. Isso faz parte do meu propósito de vida, da minha profissão, auxiliar empresários e empresas a seguirem melhores caminhos. Obrigado. Beleza. Do outro lado temos aqui Vitor Leal, que é sócio-diretor da JR Contabilidade, um dos maiores escritórios contábeis do estado do Rio de Janeiro. Vitor, muito bem-vindo e agradeço desde já aí a sua presença. Olá, Felipe. Olá, Hiroshi. É um prazer muito grande estar participando desse podcast. Eu fico muito honrado. Também como Hiroshi, o propósito nosso é servir as empresas e fazer com que os negócios deles se tornem melhores a cada dia. E nesse momento que a gente vive no país, é um momento que as empresas mais precisam de contadores e consultores. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade a gente poder ajudar muita gente com esse podcast aqui hoje. Parabéns pela iniciativa e espero que a gente possa contribuir um pouco com um alento para esses dias difíceis, que têm sido dias nunca vividos antes
Então, a gente espera que que a gente possa estar passando, transmitindo informações úteis para os empresários saírem dessa crise. Beleza, Vitor. É exatamente isso, cara. A gente está vivendo um momento que acho que a gente jamais imaginou que fosse viver, né? Desde lá da fatídica sexta-feira 13, que foi quando a gente começou a sentir que isso poderia impactar o nosso negócio, né, com o fechamento das escolas aqui no estado do Rio, a gente tem enfrentado uma série de desafios e acho que a maioria dos empresários hoje tem muito mais perguntas do que respostas. Então, foi isso que motivou a criação desse podcast. Espero que hoje a gente consiga aqui produzir algumas respostas que façam a diferença aí no dia a dia do empresariado. Bom, então a primeira dúvida que vem aqui dos comerciantes e empreendedores, eu vou fazer essa pergunta para o Hiroshi. Hiroshi, o pessoal quer saber o seguinte: qual que é o tamanho desse abismo que a gente tem à nossa frente e o que a gente tem que fazer para conseguir levantar a cabeça e enxergar lá do outro lado? Bom, Felipe, ainda hoje é muito difícil de mencionar o tamanho do abismo, né? O que a gente consegue ter uma razoável clareza é de que ele ainda é mais profundo do que ele se mostrou, mas também com alguma clareza a gente consegue enxergar que tem fim, né? E que há saídas. É interessante a analogia que você fez do desenho animado do abismo, né? Porque me fez lembrar aqui dos desenhos do Papaléguas. E me fez lembrar que o empresário brasileiro, ele tem uma índole totalmente diferente daquela do coiote, mas a resistência que o empresário brasileiro tem é a resistência do coiote. Né? Que o tempo todo ele recebia bomba, caía do abismo, tropeçava, caía nas próprias armadilhas, mas ele estava sempre resistindo e no dia seguinte ele estava lá de pé de novo. A índole do empresário brasileiro é completamente diferente do nosso coiote, mas a resistência é essa. E com essa resistência, com essa resiliência, eu tenho certeza que o empresário brasileiro vai passar por mais essa e vai conseguir sobreviver. Agora, mais do que ter a resistência, é importante ter o olhar para alguns conceitos e ter algumas boas práticas. E o que eu tenho trabalhado muito com as empresas nesse momento de crise é de tentar equilibrar algumas questões que são básicas nas empresas e que muitas vezes, num momento como esse, a gente esquece de olhar. Então, fazendo agora uma outra analogia, assim, é como se o empresário estivesse equilibrando pratos em cima de um tamborete. E aquele tamborete tem 3 pés embaixo dele. E se qualquer pé daquele quebrar, por falta de atenção do empresário, a gente toma um tombo. Então é importante que a gente olhe para esse tripé e preserve esse tripé. E aí, que tripé é esse, Felipe? É o tripé onde a gente tem que preservar o caixa da empresa, preservar a saúde das pessoas e preservar os relacionamentos da empresa. Se a gente conseguir tomar todas as nossas ações preservando esses 3 elementos, a gente vai passar pela crise e, muito provavelmente, vamos sair mais fortes do que entramos. Maravilha, Hiroshi. Agora, quando você fala de preservar o caixa, cara, a realidade aí, principalmente dos varejistas, dos lojistas, do pessoal que está lá na ponta atendendo o consumidor final, normalmente a realidade do pessoal é bem diferente dessa, cara. O pessoal depende aí do giro, né? A gente que vive de comércio depende muito do giro e a gente acaba se tornando refém disso, de certa forma. Então, eu imagino que grande parte dos empresários não estejam com o caixa preparado para passar por um momento como esse. Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário? É verdade, Felipe. Em especial, os pequenos varejistas têm ainda mais dificuldade com caixa, né, e muitos foram pegos de surpresa. Ninguém se preparou porque ninguém conseguia prever uma coisa como essa, né?
O fato é que, nesse momento, a gente tem que ter alternativas diferentes daquelas que são as tradicionais, né? Então, nesse momento, a gente tem que buscar todo o recurso que tiver disponível no mercado, e a gente tem que trabalhar com os parceiros da melhor forma possível. Isso significa trabalhar com os bancos, isso significa trabalhar com fornecedores, significa trabalhar com seu cliente, né, na busca de um maior equilíbrio de caixa. É comum a gente encontrar clientes que têm que têm um caixa um pouco mais saudável, né, e é possível que esses clientes topem reduzir seus prazos, antecipar pagamentos. E eu tenho encontrado isso em algumas empresas que têm procurado seus clientes. Então, essa é uma possibilidade. A gente tem outras possibilidades, por exemplo, de captar recursos com o governo, com bancos. Tem aí um conjunto de medidas, provavelmente o Vitor vai falar. O Vitor tem estudado muito essas medidas aí governamentais e de bancos. E aí tem recurso disponível. E, pessoal, nesse momento, é o momento onde a gente pode ter vergonha de pedir ajuda para todo mundo que estiver em volta. Então, é um momento onde o varejista tem que procurar ajuda nos parceiros, com os concorrentes, com os clientes, para navegar nessa crise. Procure ter bons relacionamentos e trabalhar nesses relacionamentos à busca do caixa. Alguns conselhos costumam ser válidos, Felipe, e mais pontuais. Por exemplo, reduza o prazo de recebimento das novas vendas. Suspenda crediário próprio, porque pior do que não vender é vender e não receber. Então, se formos vender a prazo, façamos a venda no cartão de crédito. Evite o crediário próprio, evite dar crédito para clientes desconhecidos, porque esse não é o momento de fazer novas concessões de crédito. Essa é a hora de rasgar a notinha lá do balcão, Hiroshi? Oi? Você acha que esse é o momento do lojista rasgar a notinha? É o momento dele não conceder mais, não usar mais a notinha. Então, alguém que venha fazer uma nova compra precisa fazer essa compra ou com cartão de crédito ou com pagamento em espécie na boca do caixa. Não é o momento de dar crédito, exceto, obviamente, quando o relacionamento é de muita confiança, e aí são exceções muito, muito, muito pontuais. E lembre-se que mesmo nas exceções pontuais nesse momento, a gente pode estar falando com gente muito honesta, mas que pode não ter o dinheiro para pagar, e não vai conseguir pagar, não é por falta de vontade, é por falta de capacidade mesmo de pagamento. É o momento de segurar, de trazer as vendas mais à vista, trazer o crediário no cartão, porque aí você tem uma segurança maior de recebimento, e captar o máximo de recursos que for possível. E aí, obviamente, Felipe, tem que ter um cuidado, tem que captar recursos sem taxas abusivas, porque não vai faltar também instituição financeira querendo abusar das taxas e tarifas. Então a gente tem que ter cuidado com a taxa de juros que vai ser empregada e tem que ter cuidado com as tarifas, Vide aquela clássica tarifa de aprovação de crédito que o banco insere nas nossas captações e que muitas vezes são absurdas. Então isso tudo tem espaço para negociação agora. Esse é um momento diferente onde tudo pode ser negociado. Perfeito. Tem um outro... Desculpa te interromper, eu acho, só para a gente... Porque você falou de um assunto aí que eu acho que a gente precisa chamar o Vitor aqui para comentar um pouco mais a respeito disso. Porque você falou em 3 pilares, caixa, atenção e cuidar das pessoas e cuidar dos relacionamentos.
E quando a gente fala de caixa, você comentou aí de uma série de ações que o governo vem fazendo no sentido de prorrogar impostos, de sanções aí para que os bancos refinanciem também as dívidas dos seus clientes, né? Então, eu queria pedir para o Vitor falar um pouquinho mais a respeito disso aí e daqui a pouco a gente retorna para falar desses outros 2 pilares, pode ser? Claro, vamos lá. Queria trazer um dado aqui que é bacana, que eu acho que é para esse momento, que é para a gente poder ter a realidade dos negócios aqui bem explícita para todo mundo, né, cara? O JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, ele trouxe um estudo que foi feito recentemente, que os negócios, em média, têm 27 dias de caixa, os pequenos negócios, né? O small business. E se você for olhar para segmento de restaurante, eles têm, em média, 16 dias de caixa, no caso de um não recebimento de receitas. Quer dizer, no caso de um lockdown, fechamento de porta, um restaurante tem 16 dias de caixa. E uma loja de material de construção, um varejo de material de construção, em média tem 18 dias de caixa. Isso é muito preocupante nesse momento. Fluxo de caixa, nesse momento, é rei. É o número 1 e é primordial para que a gente possa manter o negócio saudável nesses dias que nós não sabemos, na verdade, quantos vão durar. E ações imediatas e duras precisam ser tomadas para que a gente possa conter os efeitos dessa crise dentro dos pequenos negócios. Então, assim, o governo, nos últimos dias, ele vem concedendo uma série de benesses às empresas para que elas possam atravessar de uma forma menos dolorosa essa crise. E que pese que o governo ele tem concedido, tem feito algumas concessões de postergação de impostos, por exemplo, ainda que isso não seja suficiente, o Conselho, sendo muito estratégico aqui, talvez o Hiroshi depois vai falar mais à frente, é o seguinte: se a empresa ela não foi beneficiada por alguma dessas postergações, né, diferimento de pagamento de impostos, ainda assim a melhor saída é não pagar os impostos neste momento. Isso por quê? Simplesmente pelo fato de que o caixa agora ele é o respiro entre a vida e a morte da empresa. Então, comentando a respeito das medidas, o governo federal, nos últimos dias, e aí a maioria dos varejistas de material de construção está enquadrado no Simples Nacional, ele postergou o pagamento do Simples Nacional e jogou isso para outubro, novembro e dezembro. Isso já gera um alívio, então é aconselhável que os empreendedores agora não paguem isso. Ontem a MP 927, que saiu na verdade domingo, e ontem que o povo brasileiro tomou conhecimento dela, também postergou o pagamento do FGTS para a partir de julho, parcelado em até 6 vezes dos meses de março, abril e maio. E o Sistema S também foi reduzido em função dessa crise. Isso é algo que tem que ser feito de imediato para que o empreendedor possa arcar com os seus principais compromissos, né? Que é folha de pagamento, e aí vem de encontro aquilo que o Hiroshi falou, que é manter as pessoas em um nível de motivação para que elas possam continuar esse negócio, né? E o segundo, fornecedores. Na questão de fornecedores, também, por conta até da estatística que eu trouxe do JP Morgan, muitos negócios não têm capacidade de honrar com todos esses fornecedores. A sugestão aqui, nesse caso, é que você já faça uma curva ABC, né, de quais são os seus principais contratos de fornecimento, principais fornecedores, e busque renegociar isso o quanto antes, pedindo pelo menos prorrogações de prazo, carência, para que você possa suportar os próximos dias que virão. A verdade é que a gente não sabe quantos dias a gente vai ter mais de lockdown, de fechamento, e a gente precisa postergar ao máximo aqueles pagamentos que a gente consegue postergar. Fornecedores de maior porte, né,
fiéis, pode ser que eles consigam, através de uma análise de crédito junto a vocês, por terem os empreendedores serem bons pagadores, consigam conceder prazos, né, não descontos, acredito que prazos sim, para que você possa passar os próximos dias sem ter desencaixe de caixa que vão fazer com que você não consiga resistir por essa crise. Então, isso é algo importante você listar, todo empreendedor listar quais são os principais fornecedores, né, pagamentos que você tem, os contratos maiores, uma curva ABC, do maior para o menor, começando a renegociação pelos maiores. Outra coisa que é muito importante nesse momento é cortar despesas variáveis também que você tem, que sejam não essenciais, tá? É duvidoso a questão do retorno, a gente não tem previsibilidade, embora os decretos municipais e estaduais façam previsão de data para retorno, dependendo do avanço da Covid-19, pode ser que isso se estenda por mais alguns dias. Então, a recomendação também é que você possa cortar despesas não essenciais nesse momento. Mais um ponto é você suspender os investimentos que vem fazendo, pelo menos aqueles investimentos que você já tem 70%, projeto que você já concluiu 70%, você pelo menos priorizar esse, se for o caso, e suspender todos os outros que não estejam nessa categoria. Assim, essas ações são as que têm que ser feitas já, tá? Além de outros que o Hiroshi pode, de repente, comentar. Maravilha, Vitor. Além desses pontos que você citou e dos incentivos governamentais, me parece aqui que o governo sancionou alguma coisa no sentido de os bancos serem obrigados a prorrogar os financiamentos que os clientes já têm tomados. Você consegue falar alguma coisa a respeito disso aí para a gente? Claro, sim. Os bancos, a Febraban se reuniu na semana passada e os 5 maiores bancos do país, eles decidiram conceder a dilação de prazo para o pagamento das dívidas, né, de pessoas físicas e micro e pequenas empresas de 60 dias, podendo até chegar em alguns casos a 90 dias. Esse tipo de renegociação, ela deve ser feita imediatamente, não tem que pensar se vai fazer ou não. É necessário fazer esse tipo de renegociação para que você possa salvar o caixa, lembrando que o caixa é primordial nesse momento, né? Outra coisa que eu tenho visto acontecer esses dias com empresas que são boas pagadoras é que os próprios bancos, no caso de ser um pagador de volume, né, agências, às vezes, de uma pequena cidade, você é um dos maiores tomadores de recursos dela. Então, os próprios gerentes já têm entrado em contato com as empresas para oferecer a prorrogação de uma forma proativa e também tem oferecido uma linha de crédito. Então, a gente está essa semana aqui enviando balancetes, balanços e faturamento para gerentes de banco para que eles possam fazer análise das linhas de crédito. É importante que você tome a iniciativa de ir ao banco antes do banco te ligar, porque tem tanta gente querendo tomar recurso nesse momento que a análise de crédito está demorando. Um conselho aqui é que você procure seu gerente, faça o uso do seu direito de prorrogação imediatamente e, além disso, busque a maior linha de financiamento que você possa precisar nesse momento, porque é incerto. Eu tenho dito para os clientes que se você tomar mais crédito que precisa, depois que a crise passar, você vai lá e devolve. O importante é que você tenha um colchão financeiro para suportar dias que a gente não sabe como você. Então, o conselho, Felipe, é que o pequeno empreendedor não só prorrogue, mas também faça uma análise de quanto de pista ele tem até o avião bater, sabe? A gente está olhando o final da pista, o avião está indo, e é importante que a gente faça previsões da diminuição da receita, tá? Isso vai acontecer, é óbvio, de como vai ser o comportamento das despesas, o que eu consigo renegociar, postergar, e as despesas fixas, aquelas que eu não consigo, e já com esse cálculo, né, estimado,
eu fazer uma conta de quanto que eu preciso tomar para eu realmente não bater no muro, né? Para que esse avião ele atravesse essa pista com um certo grau de segurança, tá? Maravilha. Uma das coisas que você falou aí, Vitor, e que uma medida aí também no sentido de melhorar o fôlego do caixa nesse momento é renegociação com fornecedores, né, com parceiros. E aí, assim, vou dar o meu ponto de vista a respeito disso. Quando a gente fala de renegociação, isso é uma engrenagem, né? Porque o que acontece? O cara que está lá na ponta, ele está tendo essa mesma situação com os clientes dele. Então, ele vende para o consumidor final. Esse consumidor final que compra do lojista, muitos deles estão, nesse momento, dentro de casa, sem saber se ainda tem emprego e como que eles vão fazer para quitar lá essa notinha na loja de material de construção ou qualquer que seja o comércio. Então, diante disso, o lojista ele se vê praticamente obrigado a também fazer essa solicitação para os seus fornecedores, para que ele consiga ter esse respiro de caixa, né? Então, vamos lá, o consumidor final vai pedir para o lojista vai pedir para os seus distribuidores, para os seus fornecedores, os seus distribuidores vão fazer a mesma solicitação para a indústria e, assim, chega um momento que alguém vai ter que segurar essa carga e esse é o momento em que as parcerias que a gente construiu ao longo do tempo são fundamentais, né? E que todos os empresários precisam ter o bom senso de estender a mão para quem a gente puder estender e também pedir ajuda para quem for necessário a gente pedir. Então, eu faço um gancho aí para um dos pilares que o Hiroshi havia comentado, que é manter e, se possível, melhorar os nossos relacionamentos com fornecedores, com parceiros, de uma maneira geral, né? O que você teria aí de dica para dar para o pessoal a respeito disso, Hiroshi? Felipe, é exatamente isso. Assim, ó, a crise ela traz muitos problemas, ela é muito trágica, mas ela traz também a oportunidade de fortalecer uma série de coisas. E uma delas são as parcerias, né? Você mencionou bem as engrenagens, né? Então a gente tem toda uma cadeia de negócios que está absolutamente amarrada e quando um cai, o outro tem que estender a mão e tem que ajudar, porque senão caem todos. Agora, a gente tem relações com bons fornecedores e com maus fornecedores, com bons clientes e com maus clientes, né? Agora é a hora das boas empresas se juntarem. Então, pegando um pouco aqui do gancho do que o Vitor falou e trazendo para esse tema, né, eu tenho trabalhado muito, inclusive com o Vitor, né? Nós temos vários clientes em comum e a gente trabalha muito junto. A gente tem que traçar algumas prioridades de pagamento e de relacionamento. Então, nesse momento, a primeira coisa é deixar de pagar se for necessário, e aí eu não estou pregando para deixar de pagar aquilo que tem que ser pago, né? É postergar pagamentos, né? Se for muito necessário. O primeiro pagamento a postergar, como o Vitor também mencionou, são os impostos. Até porque essa crise ela vem por conta do vírus, mas também por conta das decisões, das escolhas dos governantes, e eles certamente vão ter que trabalhar junto para minimizar os efeitos aí da crise gerada. Então, primeiro os impostos, depois a gente tem algumas instituições financeiras, mas também alguns parceiros que não são aqueles parceiros que nos dão a mão quando a gente precisa. Então, fornecedores que não têm atenção ao nosso negócio não podem ser a prioridade. A gente tem que dar prioridade de pagamento, de relacionamento com aqueles que trabalham junto. E o mesmo vale na hora de negociar com os clientes, né? De auxiliar os clientes, conceder algum prazo maior para aqueles que trabalham junto, para aqueles que são sérios, que pagam em dia e que querem fazer o desenvolvimento dos seus negócios com muita seriedade. Então, esse é o momento que a gente tem para fortalecer todas essas relações.
e pensando no seguinte, Felipe, essa crise tem fim. E no fim da crise vão surgir mais oportunidades, o mundo vai voltar e a gente precisa das boas parcerias para frente. A gente tem que atravessar a crise é difícil, mas se a gente atravessar de qualquer forma, a gente pode ter problema lá na frente. Se a gente atravessa dando a mão uns aos outros, das boas empresas, dos bons empresários, a gente vai conseguir ter muito mais sucesso com as oportunidades que vão surgir logo ali na frente. E ali na frente, quando a gente fala hoje de médio prazo, a gente está falando de 3, 6 meses, né? A gente não está falando de uma eternidade, como falava antigamente. Né? O nosso médio prazo é passar 6 meses aí, a gente já vai estar 3 meses, 6 meses, a gente já vai estar no médio prazo. Então, a gente vai precisar muito dessas parcerias. O que eu acho que é legal dessa crise, se é que a gente pode dizer que existe algo legal numa crise, né? É que dessa vez, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo foi acometido pelo mesmo problema. Alguns estão recebendo um baque maior, como aconteceu aí primeiro com bares e restaurantes, depois se estendeu ao comércio de uma maneira geral. Alguns estão sendo menos impactados ou talvez até beneficiados, se eu poderia assim dizer, como mercados e farmácias. Agora, está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, as angústias que você tem hoje aí na ponta, tenha certeza que aquele concorrente que está do seu lado tem as mesmas, que quem tem um comércio parecido com o seu do outro lado do Brasil está tendo as mesmas angústias e os mesmos problemas. Então, acho que esse não é o momento da gente se vitimizar ou da gente buscar culpados. Pelo contrário, acho que é o momento da gente bater no peito, assumir as nossas responsabilidades e buscar caminhos. E a melhor forma de passar por esse momento é com união. Então, essa também vai ser uma palavra de ordem aí ao longo das próximas semanas, de tudo que a gente ainda tem para vivenciar de crise aí no nosso país, no nosso negócio, e que, como dito anteriormente, não é particular nem meu nem seu, né? Essa aí veio para todo mundo. Bom, queria puxar aqui para o Vitor trazer para a gente, Vitor, se possível, mais algumas dicas do que o empresário deve se atentar lá no que diz respeito a questões contábeis, trabalhistas, enfim, o que mais a gente deve ter atenção nesse momento? Então, Felipe, uma coisa que é importante nesse momento é a gente focar no negócio. Então, assim, tem algumas coisas a gente tem que rever. Então, se você estava fazendo contratações também nesse momento, é um momento de suspensão disso, tá? A própria política de mudar para home office já gera aí uma redução de despesas, de vale transporte, por exemplo, vale refeição, quando isso já está permitido pela convenção coletiva da categoria. Você consegue reduzir também conta de água, conta de luz, em relação ao fato de que você não está usando o espaço, né? Você tem que se preparar fazendo um caixa mínimo, pelo menos para algumas demissões. Você vai perceber nesse momento, tá, que algumas pessoas, você vai olhar para o teu negócio, vai perceber que algumas pessoas não estavam produzindo tanto, então vai ser um momento também de rever e enxugar um pouco, talvez, o quadro. Isso é necessário. Às vezes a gente está no dia a dia, não está vendo que existe uma capacidade ociosa ali, algo que eu posso otimizar. Então, talvez eu não precise de algumas pessoas na minha empresa, eu possa rever isso nesse momento, e isso vai ajudar também a reduzir. Mas, em que pese que eu faça essa revisão, eu também tenho que ter um caixa ali emergencial para, pelo menos, arcar com essas pequenas demissões, né? Qualquer bônus, prêmio que a sua empresa pague, por exemplo, sobre vendas, performance de venda, no caso de lojas de material de construção, isso é bastante comum. É preciso que também se postergue, se negocie com os funcionários um adiamento do pagamento desses bônus e prêmios, né? Isso não é, nesse momento, algo que
é essencial. Eu também não recomendo que não seja pago, já que existe algo previamente acordado. A única coisa que tem que ser feita é rever o momento do pagamento, tá? Importante também definir uma política de um caixa mínimo, tá? Esse caixa mínimo, ele é fundamental para o momento de crise e a gente tem que observar que na medida que ele for sendo zerado, eu tenho que arrumar uma solução para ele se recompor. Vencimentos vão ocorrer todos os dias, despesas emergenciais, e eu preciso tratar disso com um caixa emergencial ali e ficar cuidando dele na ponta do lápis todo dia, tá? Outra coisa que pode ser feita, embora no momento ele não seja propício, mas existe talvez mercado para tudo, é você identificar ativos que possam ser vendidos. Por exemplo, eu tenho às vezes um carro é algo mais líquido, né? Existem empresas que vão aproveitar a oportunidade para comprar o carro. Às vezes eu tenho um carro que faz entrega numa loja de material de construção, 2, 3, eu não preciso de um deles. Eu não precisaria de tanto, já que as vendas reduziram. Nesse momento é importante você, às vezes, lançar a mão da venda desse ativo, ainda que não seja pelo valor que você deseja, mas, de repente, ele vai poder salvar o seu negócio para uns próximos dias, tá? O Hiroshi já falou, antecipação de recebível, né? Importante nesse momento. Revisar, se você puder já antecipar cartão, enfim, isso tudo são outras dicas que você deve seguir no pequeno negócio agora nesses próximos dias. Marketing, tá? A despesa de marketing, ela, nesse momento, se ela for mal usada, se ela existe na sua empresa, ela tem que ser diminuída. Mas pode ser uma despesa que te gere uma receita adicional. Enfim, tem alguns negócios operando com delivery. Marketing, nesse momento, é muito importante para delivery, que você pode criar um canal de entrega. Os restaurantes começaram a ter que se reinventar e ter canais adicionais de entrega por WhatsApp, por iFood, por espécie de iFood locais. E, nesse caso, o marketing ele passa a ser uma despesa essencial. Então, essas outras dicas também são importantes para os próximos dias aí, Felipe. E é legal o que você falou a respeito desse exemplo do delivery, né? A gente tem visto aqui uma série de movimentos muito interessantes nesse sentido ao longo da semana com a proibição da abertura do comércio em algumas cidades, né? Então, aquela história de que na crise também é possível vencer, a gente tem visto aqui o movimento de muitos lojistas e comerciantes que estão se reinventando literalmente, cara, trabalhando às vezes em meia porta ou de porta fechada, do jeito que dá, mas atendendo o cliente por telefone, pelo WhatsApp e buscando maneiras alternativas de trabalhar o seu negócio e até de levar soluções para as casas, né? Porque esse também é um ponto importante. O pessoal aí do material de construção, por exemplo, que tá proibido de trabalhar em algumas cidades, e por outro lado a gente tem muita gente em casa que você pode acontecer de quebrar uma torneira, de dar um problema na fiação, você ter um vazamento na caixa d'água, e nesse sentido o material de construção ele se torna essencial, né? Então eu tenho visto muitos lojistas conscientes dessa necessidade e dando um jeito de atender ao consumidor final, a quem está em casa e está precisando dessa mercadoria. Então, inclusive você aí, lojista, você comerciante, que adotou essa prática aí, que tem boas sugestões aí para dar para as demais pessoas que estão ouvindo esse podcast, vai lá na nossa página, tanto no Instagram quanto no Facebook, traga a sua sugestão, porque esse é o momento da gente estar junto, de mãos dadas, e de repente você conseguiu criar uma solução que outros comerciantes não estão enxergando. Então, vamos criar essa rede, pessoal, porque é fundamental nesse momento. Agora, um outro ponto que você tocou, Vitor, que aí é um ponto que eu particularmente acho bastante delicado, às vezes necessário, mas bastante delicado, é a questão de demissão e corte ou redução de bônus e comissões. Então, assim, o que eu acho que precisa ficar bem claro nesse momento, né? A prioridade é a sobrevivência do negócio.
Então, até porque se o negócio não sobrevive, amanhã, além de não pagar um bônus, você não vai conseguir pagar nenhum salário. Então, fazer com que o negócio sobreviva é a tônica principal. Agora, a gente está lidando com o paradigma do seguinte: fazer o negócio sobreviver é fundamental. Às vezes, para isso, a gente vai precisar cortar um bônus, reduzir uma comissão, colocar pessoas de férias, ou, num caso extremo, até demitir funcionário, né, que é algo que a gente, empreendedor, a gente nunca quer, a gente sabe da nossa responsabilidade social. Então, isso coloca a gente num paradigma, porque cuidar das pessoas é um dos pilares que o Hiroshi havia citado anteriormente. Então, Hiroshi, o que você pode falar para a gente aí a respeito disso? Então, Felipe, de fato, a gente tem que preservar a saúde das pessoas, e aí não só preservar os empregos, mas preservar a saúde, saúde física, saúde mental. É importante nesse momento, sim, a gente ter um cuidado com a saúde física das pessoas, em função do vírus, em função de outras questões de saúde, de risco, de segurança que elas possam ter, mas é importante também que a gente tenha um cuidado com a saúde mental das pessoas. E aí isso vale não só para trabalhar com os empregados, com as famílias deles, mas também com os empreendedores e suas famílias. É importante haver serenidade nesse momento. É importante que os colaboradores consigam enxergar no seu líder alguém que está passando por um momento muito difícil, mas que está estudando, que está buscando as parcerias e que está tomando as decisões da melhor forma possível. Isso traz mais tranquilidade, e isso ajuda as pessoas a terem um equilíbrio emocional para passarem pela crise. Então, muitas vezes a gente acaba, como o Vitor falou, enxergando oportunidades aí de reduções de custos, porque às vezes algumas pessoas, parte da equipe não vinha correspondendo bem, a gente não estava atento a isso, e quando tem um momento de crise a gente acaba identificando essa oportunidade, e essa é uma oportunidade importante, mais ainda quando a gente precisa reduzir custos, mas é importante que a gente olhe em especial para aqueles que ficam e dê segurança a eles. E dê segurança mostrando que, olha, esses movimentos são necessários, mas com isso a gente passa por essa turbulência e a gente vai avançar com aquelas pessoas que são realmente parceiras do nosso negócio. Então, temos que trabalhar a saúde, temos o nosso papel social, mas temos que privilegiar aqueles que, de fato, trabalham em prol do negócio, em prol da parceria, em prol do desenvolvimento econômico. E é importante o entendimento das pessoas, de todas as pessoas nesse momento também, né, Hiroshi? E aí vou citar um exemplo. Eu recebi aqui ontem à noite a mensagem de uma das minhas funcionárias dizendo o seguinte: Felipe, eu estou trabalhando no home office, eu não estou conseguindo desempenhar o trabalho que eu desempenhava no meu dia a dia, e eu sei do momento que a empresa está vivendo. Então eu não acho justo eu continuar recebendo o salário que eu recebia. Eu acho que eu devo receber um salário menor. Fui pego até de surpresa, assim, por tamanha presteza, mas esse é o momento também que a gente consegue entender com muita clareza quem é parceiro de verdade, né? Quem está do nosso lado. Então esse entendimento é fundamental. É isso mesmo, nesse momento a gente descobre os verdadeiros parceiros. Isso vale para os colaboradores internos, isso vale internos e vale para os parceiros de fora, para os prestadores de serviço, como é o caso das consultorias, das contabilidades. Você veja que o Vitor mencionou, né, ele está seguindo para os bancos com hoje é muito mais virtual, né, mas com uma carteira de documento de vários clientes, para poder ajudar cada um dos clientes a ir lá conseguir o financiamento. Ele está lá trabalhando com os bancos para ajudar cada um dos clientes dele. E tem muita contabilidade que não está e que não sabe, e quando o empresário vai e pede ajuda, não tem. E a contabilidade agora é fundamental. Então eu tenho dito muito para algumas empresas: olha, você precisa do seu contador agora, e ele tem que ser seu parceiro. Se não for parceiro, procure um outro, mas você precisa de um contador agora para te ajudar. Alguém que vai preparar a documentação para você levar ao banco, alguém que vai fazer as contas de pessoal para saber
quais são as melhores alternativas, se é dar férias individuais, dar férias coletivas, se é trabalhar reduções de salário, o que é possível fazer. Então, a gente precisa, em todo o ambiente agora, procurar os parceiros que são parceiros de verdade. Isso vale para todos os prestadores de serviços, isso vale para os fornecedores de materiais, e isso vale para os nossos colaboradores. E é com esse movimento que a gente vai conseguir passar bem aí por esse momento. Maravilha, Hiroshi. Bom, a gente tá chegando próximo do fim, pessoal. Eu queria saber, Hiroshi, se você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? A minha consideração é uma consideração mais de trazer um lado positivo, né? Assim, essa é mais uma crise. Tá certo que essa é uma crise sem precedentes, né? Uma crise com a qual a gente nunca tinha pensado em conviver, mas eu estou certo que a grande maioria dos empresários brasileiros vão conseguir passar por ela, né? E aqueles que buscarem mais informação, que buscarem mais conhecimento, que buscarem mais parcerias, vão passar melhor e vão aproveitar muitas oportunidades que vão surgir ao final da crise e no pós-crise. Então, esteja atento também, não só a segurar uma boia para não se afogar agora, mas a enxergar que do lado de lá tem uma ilha com muitas oportunidades e com muitas coisas a desbravar ainda. É isso, Felipe. Eu acho que a mensagem assim, estamos num momento difícil, mas vai passar e vamos ter aí a oportunidade de ter mais sucesso no pós-crise. Maravilha. Vitor, considerações finais? Vamos lá, Felipe. Eu queria trazer rapidamente uma história aqui do livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Um CEO de uma grande companhia americana, quando ele foi perguntado qual era o grande segredo do sucesso das empresas que realmente tiveram um desempenho extraordinário por décadas e décadas e décadas, ele atribuiu esse sucesso a 3 coisas. Primeiro as pessoas, depois as pessoas e depois as pessoas. Então, o nosso negócio é feito de pessoas. A gente só consegue prestar um bom serviço e atender bem os nossos clientes porque nós temos pessoas extraordinárias. Nesse momento de crise, realmente que a gente passa a olhar para quem são as pessoas extraordinárias na nossa empresa e valorizar muito isso, como é esse exemplo que você trouxe da sua colaboradora, né? Como contador, a gente é guardião da saúde das empresas, nós somos guardiões da saúde das empresas. Então, nesse momento, é um momento que a gente precisa pôr a cabeça no lugar e dizer para o empresário exatamente o que ele precisa fazer. Embora a gente entenda que qualquer negócio que morre leva com ele várias famílias e várias pessoas, né? Algumas decisões drásticas não podem deixar de ser tomadas, mas sempre valorizando e dando dignidade às pessoas que realmente estão com você. Então, eu queria deixar aqui para finalizar 5 insights de um artigo que eu li do Anderson Birman, que é pai do Alexandre Birman da Arezzo, né? Então, para atravessar essa crise, ele deixa 5 lições no artigo que eu li essa semana. Você tem que respeitar a crise, mas tem que focar no negócio. A crise, ela existe, então você precisa tomar decisões. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é não tomar nenhuma decisão, ainda que essa decisão seja algo que você não goste e não te agrade, tá? A segunda lição que a gente pode tirar da crise é que toda crise ela traz uma oportunidade, né? Então vamos aproveitar para descobrir as oportunidades que a gente tem sendo criativos. Por exemplo, quando eu abro um canal de delivery e eu não estava fazendo isso, eu não estava participando desse canal, eu estava perdendo a oportunidade de aumentar meu ticket médio, de aumentar minhas vendas. Então vamos focar nas oportunidades nesse momento. Respeita a demanda, mas não antecipe a demanda, a oferta. Isso quer dizer o seguinte: nesse momento de crise é preciso que eu entenda se o meu negócio precisa ter mais ou menos estoque, por exemplo, porque isso pode fazer falta no meu caixa, então tem que trabalhar com aquilo que é a realidade entre o que eu tenho de demanda e qual é a oferta que eu posso dar nesse momento. Adapte, adapte e adapte novamente, tá? Talvez eu não esteja adaptado, eu não tenha capacidade e flexibilidade para me adaptar, mas esse é o momento de reinventar todo o negócio e se adaptar para que a gente possa conseguir atravessar essa crise. E, por último, permita-se retroceder.
muitos negócios vão encolher talvez nesse momento para depois voltarem ao patamar que estavam. Uma coisa importante disso é que todo bom empreendedor, né, toda pessoa que já chegou lá e dá um passo atrás, ou 2 ou 3, é capaz de dar 4 passos à frente, tá? Então, eu queria deixar a mensagem aqui para todo empreendedor que está passando dificuldade nesse momento, é que se você sabe como chegar lá, não importa se você vai dar 2, 3 passos para trás, você vai saber como chegar lá de novo. E mesmo que o país ele passe por uma recessão e que o seu negócio ele seja reduzido a metade ou menos da metade do que era, se você souber trabalhar como você sempre trabalhou até aqui, você vai conseguir vencer e chegar lá de novo, com a ajuda também de profissionais, né? O contador, nesse momento, não puxando sardinha para o nosso lado, nós somos, nesse momento, assessores 24 horas dos pequenos negócios. E o nosso propósito aqui no escritório, na JR Contabilidade, é fazer com que os negócios dos nossos clientes prosperem através do nosso serviço. E com isso, a gente entende que a gente está salvando vidas, salvando empresários de perder os seus negócios, né, para uma crise que, embora sem precedentes, a gente acredita e tem fé que ela tem solução e vai passar. Bom, então, meu amigo comerciante empreendedor, se esse podcast fez sentido para você, se você ouviu alguma coisa aqui que você consegue aplicar no seu dia a dia, principalmente nesse momento de vencer a crise, esse era o nosso objetivo. Então, se você quer continuar recebendo esses conteúdos, siga as nossas páginas nas redes sociais, se inscreva aqui no nosso podcast e acompanhe também todas as nossas ações aí através de Instagram e do Facebook, seguindo @Famarte Distribuidora. Lembre-se de compartilhar para a gente conseguir alcançar o maior número de empreendedores possível, para a gente aumentar essa rede e esse fluxo de ideias aí, e informações e de negócios. Beleza? Eu queria pedir aí depois para o Hiroshi e para o Vitor, se possível, disponibilizarem o link aí das suas redes sociais para a gente postar aqui na descrição do podcast, para caso algum empresário, algum empreendedor tenha alguma dúvida específica a respeito daquilo que foi falado aqui, o pessoal entrar em contato aí com vocês. Bom, e desde já quero agradecer demais aí a presença dos dois, a disponibilidade. Sei que vocês estão com a agenda lotadíssima, então é especial aqui para mim e para todo mundo que está ouvindo que vocês tenham conseguido dedicar esse tempo. Eu tenho certeza que vai ser de uma ajuda fundamental aí para muita gente. Felipe, acabei de receber uma informação agora de que a DERJ ela enviou hoje um ofício ao governador Witzel requerendo a abertura das lojas de material de construção por entender que na Europa tem um precedente, né, de que essas lojas elas não foram atingidas pelo lockdown e 3 estados da federação, Goiás, Paraná e Distrito Federal, excluíram as lojas de material de construção da obrigatoriedade de fechamento. Então, provavelmente, a gente deve ter boas notícias aí para o segmento de varejo de material de construção nos próximos dias, tá bom? Fica essa informação que eu acho que pode ser um alento para todos os empreendedores dessa área nesse momento. Maravilha, Vitor. Obrigado aí pela participação. Felipe, agradeço muito a você, ao Vitor e aos seus ouvintes pelo convite para trazer mais informação e apoio ao empresário nesse momento. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Eu vou finalizar aqui com um comentário que eu achei relevante, porque, assim, ao longo das últimas semanas, eu tenho visto aí algumas pessoas dizendo que pode ser que a gente tenha mais falidos do que falecidos no final dessa crise. E esse foi um comentário que gerou muitas críticas nas redes sociais, de pessoas dizendo: tanta gente morrendo de fome e vocês pensando no negócio. Bom, não tem a menor dúvida que a prioridade número 1 agora é cuidar das pessoas, cuidar da saúde, contribuir aí para o isolamento, entre outras medidas, no sentido de parar, de conter essa pandemia.
Mas fato é que, e aí vou usar as palavras do Flávio Martins, CEO do Grupo Martins, para quem não conhece, um dos maiores distribuidores da América Latina, ele falou a seguinte coisa aqui essa semana. Estamos todos ao redor do mundo em um túnel com pouca luz, sem saber o que nos espera logo à frente com a repercussão econômica dessa crise. Precisamos, portanto, de coragem para dar um passo depois do outro. Afinal, quanto mais você anda, mais você vê. Continue caminhando, mas tenha em mente que você não caminha sozinho. Então, pessoal, finalizo aqui dizendo o quanto é importante nesse momento a gente contar com a rede de parceiros que nós criamos ao longo dos anos aí de existência do nosso negócio. Então, peça ajuda, ajude. Esse é o momento de estreitar relacionamentos com clientes, fornecedores e até mesmo com concorrentes, por que não? 2 pequenos fazem o médio, né? 2 médios fazem o grande. Então eu já vi ao longo dessa semana ações nesse sentido também, de lojas próximas e do pessoal chegar e falar assim, pô, já que a gente não está conseguindo isolado, vamos junto. Então deve-se considerar todas as ações no sentido de trazer união. Juntos somos mais. Afinal, seu sucesso faz o nosso. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.